Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amigo. Estou aqui mais uma vez para ler a Santa Palavra de Deus. Eu leio no livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21, que tem como título Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. Amém? Versículo 1. No terceiro ano de Jeoaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade, né? Versículo 2. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns dos objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Versículo 3. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Versículo 4. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a línguas e estudar os escritos dos babilônios. Que coisa tremenda, né? Louvado seja Deus. Versículo 5. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o serviço no palácio. Versículo 6. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Asaías, todos da tribo de Judá. Versículo 7. Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, aquele chefe do rei, Aspenaz, lhe deu outro nome, aqueles 3 jovens, né? Aqueles 4 jovens. Versículo 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Né? Que coisa tremenda. Ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Versículo 9. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com ele. Com eles, com Daniel, e tivesse boa vontade para com ele, né? Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Versículo 10. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, meu senhor, que resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sábios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Versículo 11. Daniel disse, aí Daniel falou com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-me somente legumes para comer e água para beber. Versículo 13. No dia 10, no fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e o jovem que come comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Que coisa tremenda, né? Versículo 14. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Versículo 15. Passados 10 dias, enquanto os jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Versículo 16. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhe dava legumes para comer. Que coisa forte, né? Versículo 17. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Que coisa maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Versículo 18. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado,
Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, com Ananias, com Misael e com Azarias, por isso ficaram trabalhando no palácio. Versículo 20. Todas as vezes que o rei fazia pergunta a respeito de qualquer assunto que exigia inteligência ou conhecimento, descobria que os quatro eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Versículo 21. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Amém e amém. Receba essa palavra, eu tenho certeza que Deus está falando com você. Amém.